Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui, podendo conversar com todos vocês. Infelizmente, pela situação que nos encontramos, não estamos podendo nos encontrar fisicamente, mas espiritualmente eu sei que estamos ligados nesse momento. E nós vamos fazer mais uma aula aqui do nosso curso de médiuns. E o nosso dirigente, o Alexandre, ele nos pediu para falar sobre o capítulo 12 do livro Mediunidade de Edgar Armand. E esse capítulo ele trata especialmente sobre a mediunidade de efeitos físicos. Muito bem. Quando nós falamos em efeitos físicos ou manifestações físicas, nós precisamos saber o que é isso. E para saber o que é isso, nós vamos buscar a resposta no livro dos médiuns, no capítulo 11, no item 60, onde eles definem da seguinte maneira: manifestações físicas, as quais se traduzem por efeitos sensíveis, tais como ruídos, movimentos e deslocação de corpos físicos. E quando nós falamos em efeitos físicos, nós lembramos da origem do Espiritismo. Todos nós, com certeza, já ouvimos falar das irmãs Fox e de tudo aquilo que aconteceu lá nos Estados Unidos, quando então na casa das mesmas começou a acontecer vários ruídos, várias batidas, e de alguma forma elas conseguiram fazer uma comunicação com aquele espírito, que mais tarde foi descoberto que foi um homem que morreu dentro da casa delas. E também a gente não pode deixar de lembrar das mesas girantes, que invadiu os salões na Europa, e o que chamou a atenção também do nosso querido Edgar Armand, e o que levou ele a investigar o que acontecia. E a partir dessa investigação foi que aconteceu toda a origem do nosso espiritismo. Então, efeito físico, quando a gente fala em efeito físico, é algo que acontece produzido pelos espíritos no plano material. Mas aí nós nos colocamos uma pequena questão: os espíritos podem ou não interferir no mundo material? Eles não são mais pessoas dotadas de um corpo físico, como nós. Os espíritos, eles estão num corpo extrafísico. Eles são chamados os desencarnados. Isso nós sabemos. Embora eles vivam num mundo semelhante ao material, que se encontra lá no plano espiritual, eles não têm acesso direto à matéria. Para que eles possam ter acesso à matéria, precisa ter um elo de ligação entre os dois planos. E esse elo de ligação entre os dois planos são os médiuns. E nós temos vários médiuns que permitem, no uso da sua faculdade mediúnica, o bom uso dos espíritos no plano físico. E podemos citar alguns exemplos, como na psicografia, nosso irmão Chico, como os médiuns falantes, oradores, como nosso irmão Nivaldo. Mas essas duas mediunidades não serão o foco do nosso estudo agora. Nós vamos estudar outro tipo de mediunidade, que é a mediunidade chamada de efeito físico.
E esses médiuns, que são os médiuns de efeitos físicos, são dotados de condições especiais para doarem um determinado fluido aos espíritos para que aconteçam essas manifestações. Esses fluidos são fluidos magnéticos. E o médium de efeito físico, ele não tem como controlar a sua doação de fluidos. E isso é uma coisa bastante interessante. Então, o que acontece? Os espíritos, eles só conseguem mover objetos, provocar ruídos, ficarem visíveis a todos os encarnados, não somente àqueles que têm a vidência, mas a todos os encarnados, quando eles estão de posse desses fluidos especiais que os médiums doam. Então, gente, quem é o médium de efeito físico? O médium de efeito físico é aquele que serve de intermediário para todos esses fenômenos que podem ser audíveis, visíveis, onde, ao contrário de outros médios, que são os médios de efeitos intelectuais, eles não são os agentes produtores, mas unicamente o agente que fornece o fluido necessário para o trabalho, para que o trabalho seja realizado. E, logicamente, ele não é o único que fornece o fluido. Existe o fluido perispiritual fornecido pelo médium, mas existem outros fluidos que são combinados. Lá no livro dos médiuns, o Espírito São Luís, ele dá uma explicação muito precisa sobre essa questão. Então eu convido a todos a vocês lerem essas explicações. Mas resumidamente, ele explica que o que anima a matéria, ou os objetos que se movem, e o que materializa os espíritos, é uma combinação do fluido cósmico universal com o fluido perispiritual do próprio médium e com o fluido do perispírito de espíritos mais ligados à matéria, ou seja, menos evoluídos. Então vocês vejam, precisa fluido do médium, fluido universal e fluido de alguns espíritos um pouco menos evoluídos que ainda são ligados à matéria. E essa combinação é que faz animar a matéria, os objetos, que essa combinação ela penetra nas moléculas dos corpos e faz com que, através da vontade do espírito coordenador do fenômeno, haja um movimento, haja aquilo que é necessário, a interação. Ok? E aí, nós precisamos começar a pensar quais que são os tipos de fenômenos que podem ser gerados por um espírito no momento e que são classificados como efeitos físicos. Então eu vou listar e mais à frente eu vou estar falando de alguns deles. Quais são os fenômenos? Materialização. A materialização é a aparição de objetos ou de espíritos desencarnados no meio material. Transporte. Transporte é a entrada ou saída de objetos em um recipiente que esteja fechado, em um ambiente que esteja fechado. Levitação é o levantamento de objetos e pessoas contrariando a lei da gravidade. Newton deve ficar muito louco quando ele vê uma levitação, coisa rara de acontecer. Transfiguração é modificação dos traços fisionômicos do médium. Algumas vezes nós vemos isso acontecer com o Divaldo, principalmente quando ele faz uma comunicação do Dr. Bezerra de Menezes.
Bilocação é a presença simultânea do médium em dois lugares. Bicorporeidade é uma projeção idioplasmática de um encarnado, consciente ou inconsciente. Pode ser criada conscientemente ou inconsciente. Voz direta seria o surgimento de vozes dos espíritos em um ambiente. Um exemplo bastante interessante de voz direta é de Jesus, quando ele foi batizado por João Batista. Houve lá um fenômeno de voz direta. Escrita direta são palavras, frases, mensagens escritas diretamente pelos espíritos sem a interferência de um médium. E a sematologia, que seria a movimentação de objetos sem o contato físico, e a tipitologia, que são sinais dados através de repercussão de pancadas. Aquilo que aconteceu lá com as nossas irmãs Fox no começo, e também no começo das mesas girantes, quando então as mesas batiam seu pezinho no chão e os médiuns conseguiam, através daquilo, criar uma comunicação com o plano espiritual. Então vamos lá, eu vou falar de alguns efeitos físicos aqui. E vamos começar pela levitação. E para falar da levitação, nós precisamos primeiro entender a lei da gravitação. Eu sei que as pessoas, na grande maioria, não são muito boas na questão da física material, aquela matéria que as pessoas, alguns, odeiam no ensino médio, porque dizem que os professores não conseguem determinar bem, mas nós podemos assim dar uma leve pincelada. Isaac Newton, ele colocou um postulado que demonstra a gravitação, a lei da gravidade. Ou seja, todos os corpos são atraídos para a Terra. Existe uma massa de ar que faz com que todos os corpos sejam atraídos para a Terra. Se nós soltarmos uma caneta agora nesse momento, um lápis ou qualquer coisa, ela vai ser atraída para a Terra. Não tem outra solução. Ficar gravitando não vai, ficar no ar não vai. A não ser que seja muito leve e ela possa, a massa de ar, sustentar aquilo no ar. Mas aí já é uma outra questão. Mas qualquer elemento solto no espaço, dentro da atmosfera terrestre, ela vai ser atraída para a Terra em razão da sua massa. É uma razão direta. Maior a massa, maior a atração. Por isso que eu falei que alguns objetos com a massa muito ínfima, elas podem ficar flutuando. Mas, se a massa for considerável e vencer a barreira de oxigênio, de ar que existe abaixo dela, ela vai ser atraída para a Terra. E a levitação é justamente isso, é o ato ou efeito de levitar, no qual uma coisa é erguida acima do solo sem uma razão possível. Então não é a ação que acontece, por exemplo, em um avião. É uma pessoa, ela levita, ela fica levitando. As mesas girantes eram um exemplo de levitação. Elas ficavam flutuando no espaço. E isso é a levitação. Ou seja, a ação da gravidade não vai agir sobre elas. E depois nós temos o transporte. O que é o transporte? O transporte seria trazer objetos que não estão dentro do ambiente para dentro daquele ambiente. Por exemplo, uma flor está lá no quintal e os espíritos trazem aquela flor até o ambiente. É um exemplo.
ou algo que esteja dentro da sala, vamos dizer assim, um copo, os espíritos transportam aquilo para fora da sala. Isso é o transporte. É bastante interessante que fala assim, né? Médios de transporte. E às vezes nós vemos na casa espírita algumas pessoas falando assim, eu sou médio de transporte. Não é que ele seja bem um médio de transporte, ele está transportando alguma coisa para casa, mas ele não está fazendo com que aquilo saia de um lugar e entre para o outro se o ambiente estiver fechado, que é uma questão bastante interessante que nós precisamos falar. Depois nós temos a tipologia, que é a comunicação realizada através de sons ou ruídos. As pancadas. E como nós falamos, as mesas girantes, elas começaram a se comunicar dessa maneira. Mas era uma comunicação muito rudimentar, era uma comunicação muito difícil. Por isso que com a evolução do conhecimento, depois que aqueles que estavam estudando, eles notaram realmente que poderia ser interferência de seres inteligentes, foi proposto pelos próprios espíritos que primeiro se usasse a cestinha de bico e depois pudesse ser utilizado diretamente à mão do médium para se escrever tudo aquilo que era transmitido pelos espíritos. Mas nós precisamos ter em mente também o seguinte, que esses médios de efeito físico, eles são muito raros. Então existe uma grande dificuldade para que haja uma manifestação de efeitos físicos. E também nós temos que ter uma outra questão na nossa mente bem colocada. Além dessa raridade, toda interferência no mundo físico pelos espíritos é controlada pelos espíritos superiores. Então, salvo os casos excepcionais em que os espíritos se utilizam dos efeitos físicos para tentar assustar alguém, que também é permitido pela espiritualidade, outros casos não acontece. E por que nós estamos falando isso? Porque às vezes as pessoas tentam atribuir tudo que acontece dentro de suas casas às manifestações de espíritos. Bate-se uma janela, ouve-se um barulho diferente e a pessoa quer atribuir esse acontecimento aos espíritos. E nem sempre é assim. Existem os casos de interferência, sim, mas para que haja o caso de uma interferência, é preciso que haja um médium de efeito físico próximo, ou seja, um médium que doe a energia necessária para que o espírito se faça ouvir, se faça sentir, se faça presente através de barulhos, através de ruídos, através de um vozerio. Não estou dizendo aqui que não possa acontecer, isso pode acontecer, mas eu estou dizendo da necessidade da existência de um médium. Então nem todos aqueles ruídos, nem todos aqueles acontecimentos que nós temos cotidianamente são culpa dos espíritos. Pode acontecer de eu estar caminhando e tropicar. Isso não quer dizer que o espírito foi lá, materializou uma perna, ou um pé, ou qualquer coisa que se colocou no meu caminho, e essa materialização fez com que eu tropeçasse. Nós temos que tomar bastante cuidado com isso e tentar desmistificar um pouco essa situação da nossa ideia. Porque
isso pode trazer grandes dificuldades às nossas vidas. Então, vamos sempre procurar entender o que é que está acontecendo. Tirar todas as questões que podem acontecer de ordem física, para depois acharmos que foi uma interferência espiritual. Eu vou dar um exemplo bem simples agora. Vocês devem estar ouvindo os meus cachorrinhos ali latindo no quintal. Isso não é um efeito físico, é um efeito material mesmo. São os cachorros que estão latindo no quintal. Por quê? Porque alguma coisa atiçou os cachorros e eles estão latindo. Então não é uma coisa produzida pelos espíritos, é uma coisa produzida por um espírito encarnado que provavelmente deve ter tocado a campainha de casa ou uma pessoa que esteja dentro do quintal. Então, gente, para que a gente possa estar trabalhando essa questão, a primeira coisa que a gente precisa fazer é justamente desmistificar a mediunidade. E desmistificar a mediunidade é, primeiro, verificar se existe uma causa material àquilo que está acontecendo. E se não houver uma causa material àquilo que está acontecendo, a gente vai pensar nas causas espirituais. Ok? E por último aqui nós vamos falar então um pouquinho de materialização e da voz direta. Mas vamos nos prender um pouquinho mais sobre a questão da materialização. A materialização é aquele fenômeno em que um espírito ele se materializa à vista de todos num determinado ambiente. André Luiz ele nos narra em seus livros uma materialização. A narração disso que André Luiz faz está também no livro Mediunidade de Edgar Armand, que ele fez questão de copiar para mostrar para nós a dificuldade de uma materialização, que tem que ser um ambiente muito bem preparado, tem que ter uma exteriorização do médium que vai doar os seus fluidos, para que tudo corra de uma forma tranquila, porque será utilizado elementos que compõem a existência do médium e aquilo não pode ter nenhum tipo de interferência do ambiente. Então o ambiente deve ser extremamente higienizado para que possa acontecer uma materialização. E as materializações elas podem ser completas ou elas podem ser parcial, vai depender muito da capacidade do médium que está doando e do espírito que está manipulando os fluidos. A materialização ela acontece com um fluido chamado ectoplasma. E essa matéria, que é ectoplasma, ela é elaborada no interior do pletério do médium. Ou seja, os espíritos eles introduzem fluidos espirituais e fluidos da natureza através do chakra esplênico e gástrico que se misturam ao ectoplasma humano presente no duplo etéreo do médium. Quando o ectoplasma elaborado estiver pronto, ele passará em seguida ao aparelho digestivo do corpo do médium através dos laços fluídicos que ligam o duplo etéreo ao plexo solar do corpo físico do médium. Depois, sobe e sai pela boca, nariz, ouvido, e esse ectoplasma ele é atraído, vai se aglutinando ao redor do médium e depois ele é atraído pelo espírito que vai se materializar e ele fica como se dentro de um escafandro e se materializa o espírito na sua figura. Nós temos casos de materialização completa, algumas coisas bastante interessantes. E como eu falei para vocês, né, lá no livro
do curso básico, nós temos a foto do espírito da Katia King materializada para o Dr. William Crookes. A médium que estava em operação naquele momento era a Miss Cook. E veja só que interessante, ele pôde medir a altura do espírito, ele ficou por um bom tempo ali materializado. É uma situação bastante interessante e da qual eu recomendo aos senhores que possam fazer uma leitura mais aprimorada sobre isso. E também André Luiz, ele nos narra algumas questões muito interessantes em seus livros sobre essa mediunidade. Então, meus queridos, não percam a oportunidade de fazer diversas leituras sobre isso. E por fim, nós queríamos somente recordar um pouquinho da voz direta. Existe quando os espíritos comunicantes, eles, ao invés de falar através de um médium, eles falam diretamente dentro do ambiente. Então eles pegam o material que foi usado, o material do ectoplasma, eles moldam no plano espiritual um aparelho fônico semelhante à nossa garganta, e esse aparelho fônico que é moldado, ele é utilizado as cordas vocais do médium para que esse aparelho fônico funcione. Se houver uma grande capacidade de doação do médium ou dos médiuns presentes, né, podem até mais que um espírito se manifestar no mesmo momento. Mas se a doação for pequena, o volume, a intensidade vai ser menor e às vezes a voz fica até com um pouco de dificuldade de entendimento. Ok? Então, gente, eu passei aqui um breve relato deste ponto da nossa aula, desse capítulo 12. Existem outras mediunidades que serão exploradas no próximo capítulo, provavelmente na próxima aula. Eu agradeço a todos por me ouvirem e estamos aqui à disposição para esclarecer alguma dúvida. Se houver algo que a gente não saiba esclarecer de pronto, nós vamos pesquisar e posteriormente estar passando a resposta a todos. Espero que todos possam ficar em paz, na paz de Jesus, e que possam continuar a sua jornada e seus estudos. Meus caros amigos, me perdoem, mas houve uma pequena falha no começo da nossa explicação, onde eu disse que Edgar Armand que codificou a doutrina espírita. Na verdade, quem codificou, todos nós sabemos que foi Allan Kardec, não foi Edgar Armand. Ok? Não levem em consideração o nome. Edgar Armand foi uma grande pessoa dentro do espiritismo aqui no Brasil, mas o codificador da doutrina, aquele que observou as primeiras manifestações das mesas girantes lá na Europa, foi Allan Kardec.